Olá, eu sou o professor Luciano de Gianpietri e na continuação da nossa aula sobre programação dinâmica eu vou dar um novo exemplo aí de problema que a gente vai tratar implementando não uma, mas duas soluções diferentes de programação dinâmica. O problema é chamado de subsequência de soma máxima. E como que funciona esse problema? Dado um arranjo de números inteiros, né, que vai ter inteiros positivos, negativos e nulos, eu quero encontrar qual é a subsequência cuja soma é máxima. Então, tem um conjunto de números, eu quero saber qual é a sequência, né, de números contínuos cujo valor é máximo. Eu quero maximizar isso, por exemplo, começando dos primeiros elementos, ou achando os elementos intermediários, ou lá do final, ou o arranjo como um todo. Né? Então, eu quero achar qual que é o subtrecho, né, o subconjunto consecutivo desses elementos cuja soma vai ser máxima. E lembrando, né, já que eu posso ter números negativos, então não necessariamente vai ser o maior subconjunto que vai dar a soma máxima. Então eu tenho um exemplo aqui, um arranjo composto por 7 números, né, tem números positivos e negativos, e eu quero saber qual que é a sequência máxima. Né? Por exemplo, o 3 e o 13 dão uma sequência cuja soma dá 16, só que se eu adicionar o 10, essa soma só vai dar 6, então é menos do que 16, então 3 essa subsequência formada por 3 e 13 é melhor do que a sequência em termos de maximização de valor, né, formada por esses três números aqui, 3, 13 e menos 10. Né? Então 3, 13 forma 16, 4 e 15 forma 19 e assim por diante. Né? Tem outro exemplo aqui, 3, 13, 10 e 14, né? Mesmo 10 sendo negativo, já que depois tem o 14 que é maior do que o 10, então essa sequência em si, né, ficou maior do que as outras sequências que eu tinha. Então, nesse exemplo, por enquanto, né, das sequências que eu exemplifiquei, a que tem a maior soma é essa que está em verde, que tem soma igual a 20. O ponto é, virtualmente, né, para a gente achar a maior soma, né, de forma ingênua, numa primeira tentativa, a gente teria que testar, né, computar, né, o valor da soma de todas as subsequências possíveis. Né? Então, isso, em termos de processamento, sairia caro. Né? Quantas subsequências existem? Né? Se eu tenho um arranjo de n elementos, se eu for, de fato, calcular a soma de todas as subsequências para ver qual que tem o valor máximo, né, quantas sequências ao todo eu tenho. Né? Qualquer um dos elementos pode começar uma sequência. Né? Eu tenho n elementos, eu posso começar uma sequência do primeiro, ou do segundo, ou do terceiro. Né? Qualquer um deles pode começar uma sequência, inclusive mais de uma sequência. Né? A partir do primeiro eu tenho uma sequência formada só por ele pelo próximo, por ele pelo próximo e pelo próximo, assim por diante. Então, qualquer elemento pode iniciar uma sequência. E há até N elementos que podem terminar uma sequência. Quer dizer, se eu comecei do primeiro, qualquer um pode terminar. Você pode ser uma sequência começada no primeiro e terminada no primeiro, começada no primeiro e terminada no segundo, e assim por diante. Porém, se eu comecei do segundo, não faz sentido eu terminar no primeiro. Né? Então, eu vou pensar em sequências sempre, né, da esquerda para a direita. Então, se eu comecei do segundo, vai ter N-1 e assim por diante. Né? O fim vai ser sempre maior ou igual que o início. Mas eu tenho, na ordem de N elementos, né, podem começar a sequência, de fato, os N elementos podem ser inícios de sequência, e da ordem de N pode terminar. Né? Obviamente, não são os Ns, né? Se eu comecei do segundo elemento, eu não posso terminar do primeiro e assim por diante. Mas tem na ordem de N, né? Então vamos limitar aqui a N. Então, temos aí da ordem de N ao quadrado sequências, né? Com N em torno de N, com N inícios em torno de N fins, eu tenho da ordem de N ao quadrado sequências. E cada sequência pode ter até N elementos. Né? A gente vai ter sequências de um elemento até a sequência maior possível, iniciando na primeira posição e terminando na última, com N elementos. Então, cada sequência está limitada também a N elementos. Então, olhando essas três características, né, N inícios possíveis, até N fins e até N elementos por sequência, se para eu calcular a soma eu tenho que somar todos os elementos que estão dentro da sequência atual, eu vou ter que, na ordem de N ao cubo, operações. Né? Meu algoritmo simplista, ele vai ter que fazer até na ordem de N ao cubo operações, que é justamente para as minhas N ao quadrado sequências com até N elementos cada uma delas, calcular a soma desses N elementos. Então, N vezes N vezes N. E aqui eu implementei um algoritmo simplista que faz isso. Ele recebe um arranjo de N inteiros, e daí ele vai ter o início, fim, x, atual e max, são as variáveis que eu vou estar usando. O início e fim vão estar representando, né, o início e o fim da sequência. O x vai estar representando o elemento atual, né, dentro vai ser uma variável de controle aqui do meu for, do elemento atual das somas que eu estou fazendo, né, eu tenho uma sequência com até n elementos. O atual vai ser o valor atual da minha soma, da soma da minha sequência, e o max vai ser
a minha resposta, né, o valor da sequência máxima, da subsequência máxima calculada. Então, né, a operação de interesse nossa vai ser a soma, mas explicando em mais detalhes o código, né, criei essas variáveis, eu vou ter um for para o início, para cada valor de início de 0 até n, menos 1, né, aqui são elementos do arranjo, né, então os elementos válidos vão da posição 0 até n menos 1. O meu fim vai variar do início até n menos 1, né, são os fins possíveis, né, para cada início um fim correspondente. A variável atual vai guardar a resposta da soma da subsequência atual. Né, no meu algoritmo está calculando o valor da subsequência e não quais são os elementos que estão nessa subsequência, né? E eu já começo o atual com o início da sequência atual, a índice início, e daí esse terceiro laço aqui, o x vai valer de início mais 1, porque o valor de início já foi guardado no atual, e enquanto ele for menor ou igual que fim, justamente para somar, né? Se eu tenho uma sequência da posição 3 até a posição 10, o 3 já começou aqui a ser guardado no valor da soma da subsequência, então falta guardar do 4 até o 10, né? Dos índices que estão da posição 4 até o 10, é isso que esse laço vai fazer. E daí, quando eu sair desse laço, né, quando eu terminei de analisar uma sequência atual, que é a sequência que começa no início e termina no fim, eu verifico se a soma dela é maior do que a soma máxima que eu já encontrei até o momento. Se for, eu guardo o valor atual no máximo. Quando eu terminar, eu retorno o máximo, né? O que a minha implementação está retornando, só lembrando, é o valor da soma da subsequência de soma máxima, né? Esse valor máximo encontrado. Esse primeiro laço, né, vai ter n valores. Esse segundo laço vai, né, a gente vai entrar no primeiro laço até n valores, né, de 0 até n menos 1. O segundo laço vai de início até fim, né, enquanto o fim for menor do que o n, mas começando do início. Então, na primeira iteração ele começa do 0, mas depois do 1 e assim por diante. Então, ele vai entrar até n valores, pode ser menos do que n. E esse último laço, né, é quantos valores tem na minha subsequência, sendo que o primeiro valor já foi calculado aqui, então até n menos 1 valores. Né? Numa sequência que tenha n elementos, ele vai entrar n menos uma vez no nosso laço. Nas outras, ele vai entrar até menos do que isso, porque as sequências vão ser menores. Então, ao todo, né, fazendo uma análise assintótica bem rápida aqui, a gente está limitado a, né, tá, O grande de n ao cubo. Né? Nosso algoritmo não é pior do que n ao cubo, né? Ele não leva mais tempo, né? Ele não tem uma complexidade maior do que n ao cubo, mas ele tem ali os 3 laços, então ele vai estar ali na ordem de n ao cubo. Então essa é a solução simplista que não está usando programação dinâmica. E por que faz sentido aqui usar programação dinâmica? Porque cada uma das subsequências, cada um dos subproblemas, né, cada pedaço que a gente processou, ele é calculado múltiplas vezes dentro desse nosso algoritmo, dentro dessa nossa lógica. Só para a gente ter uma ideia, todas essas subsequências que estão em amarelo aqui, elas têm que, em algum momento, elas têm que calcular 14 menos 20, que é esse trechinho que eu peguei aqui só para exemplificar. Então, ó, 14, né, em todas elas, a gente tem o 14 menos 20 dentro delas. Então, a gente tem, só essa conta, né, que em algum momento no algoritmo a gente vai somar 14 com menos 20, isso é feito várias vezes para diferentes subsequências. Então, a ideia da primeira implementação usando programação dinâmica que a gente vai fazer aqui, para esse problema, é justamente não ter que recalcular somas já calculadas anteriormente. A gente não vai ter que ficar somando elementos individualmente várias vezes. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar um arranjo auxiliar, que a gente vai chamar aqui de arranjo soma, e em cada posição dele a gente põe a soma de todos os elementos da posição 0 do arranjo até a posição atual. Então, para a posição 0, a gente põe só a soma do 3, só o próprio 3. Para a posição 1 do arranjo soma, a gente coloca a soma de todos os elementos anteriores a ele no arranjo original, que é o 3 mais 13, que é 16. Para a posição 2, a gente vai colocar a soma dos 3 elementos do arranjo, né? 3 mais 13 menos 10, e assim por diante. Então, a gente vai ter a soma de todos os elementos da posição equivalente ali do arranjo original para trás, até aquela posição. Né? Então, a gente vai ter esse arranjo soma, 3, 16, 6, 20, né? Aqui, o 16, o 6, perdão, mais o 14 vai dar 20, o 20 menos 20 vai dar 0, o 0 mais 4 vai dar 4, e o 4, esse 4 aqui, mais 15 vai dar 19. Né? O 4 era a soma de todos eles, né? Coincidentemente é o mesmo valor que está aqui, mas é a soma de todos eles, mais 15 deu 19. E qual que é a ideia de ter esse arranjo soma? Né? Por que ele vai nos ajudar?
A partir do momento que eu já tenho a soma de todos os elementos da posição 0 até a respectiva posição, né, o arranjo soma, quando eu precisar fazer uma conta de vários elementos, por exemplo, dos elementos que estão aqui, da posição 2 do arranjo até a posição 5 do arranjo, ao invés de ter que somar 4 números, e aqui esse exemplo tem 4, mas podiam ser 1000, eu consigo fazer essa operação simplesmente pela diferença desses dois conjuntos. Né? No arranjo soma, toda essa soma, né, que está em verde, ela está já guardada no arranjo soma nessa posição do arranjo soma, que é esse valor aqui. Só que isso é mais do que eu queria, né? Eu só queria calcular o que está em rosa aqui. Então sobrou isso daqui, então eu vou ter que descontar isso daqui. Essa soma aqui à esquerda, ela também está armazenada no arranjo soma nessa posição. Quer dizer, na posição 5 do arranjo soma, eu tenho a soma de todos os elementos da posição 0 até 5. E na posição 1, eu tenho a soma de todos os elementos de 0 até 1. Então, se eu quero calcular todos os elementos da posição 2 até a posição 5, né? 2, 3, 4 e 5, eu posso simplesmente, ao invés de fazer uma soma desses 4 elementos, só subtrair esse valor do arranjo soma desse valor do arranjo soma. Se eu estivesse calculando para 1000 números, eu também só precisaria fazer uma conta de diferença, né? uma subtração da posição que corresponderia ao final do intervalo de 1000 números que eu estou calculando, menos a posição anterior ao início desse intervalo. Então, justamente, a ideia generaliza aqui, né? Se eu quero calcular essa região, eu já tenho essa região calculada, guardada no arranjo soma, falta só subtrair essa regiãozinha, porque isso é o que tem a mais do que o arranjo como um todo, né? Então, só com essa diferença, eu consigo calcular a soma de todos esses valores. Então, com uma subtração, eu calculo o equivalente a uma soma de qualquer quantidade de valores em seguida, que estariam, né, valores consecutivos que estariam no meu arranjo original. Então, eu vou trocar potencialmente N operações por uma única operação. Então, aqui tem a nossa implementação. De novo, o meu interesse vai ser na operação de soma, né? E vou fazer o equivalente também para a operação de subtração, né? Que é uma operação que vai acontecer bastante aqui. Mas como que funciona a nossa segunda implementação? Eu tenho também início, fim, x, atual e max, que tem o mesmo significado que tinham na nossa primeira interação. Eu vou criar um arranjo soma com n posições, justamente para guardar, né, as somas. Vou começar aqui na primeira posição do meu arranjo soma, eu ponho o valor 0 do arranjo original, né, o valor que estava na posição 0 do meu arranjo original, e daí para cada posição eu somo no arranjo soma o valor anterior, que já estava lá no arranjo soma, com o valor atual, né, o valor x do elemento, para descobrir o valor do elemento do arranjo de entrada que eu estou somando. Né? Então, com isso eu vou fazer a soma. Né? Para cada posição da soma, eu pego o valor anterior da soma, que já somava todos os elementos anteriores, e somo o elemento atual, que é o único que estava faltando para dar a soma daquela região. Então, com essa linha aqui, né, ou, na verdade, com essa composição de 3 linhas de criei o arranjo soma, inicializei o primeiro valor dele, e com esse laço, eu crio o arranjo soma. No mais, o que eu faço? Daí, para cada início e cada fim possível, isso segue a mesma lógica da implementação inicial. Se o início for igual a 0, e aqui eu vou fazer esse tratamento, esse if, esse else, se o início for igual a 0, não tem elemento à esquerda para ser descontado. Né? Se a gente voltar nesse slide, né, quando eu tinha uma sequência que não começava do 0, eu tinha que pegar o valor do arranjo soma equivalente a toda essa sequência e subtrair o que estava à esquerda da sequência. Mas se ela começa do 0, não tem nada à esquerda. Então, por isso que eu tenho esse if, que se eu estou começando uma sequência do 0 e quero saber o valor da soma dessa sequência, e ela vai do início até o fim, é só o valor que já está no fim, né? Porque o valor do arranjo soma da posição fim justamente guarda toda a soma do 0 até o fim. Porém, se o início é depois do 0, eu tenho que descontar do valor soma posição fim, o valor da soma início menos 1, que é justamente aqueles elementos que ficam à esquerda que não estão na subsequência atual. Se o valor atual, note, né, eu calculei o atual ou sem fazer nenhuma operação de adição ou subtração, ou fazendo uma única operação de adição ou subtração, né, além de ter criado o arranjo soma lá atrás. Se o valor atual for maior do que o máximo é igual ao atual. Né? Aqui também é igual à nossa primeira implementação, esse trechinho. Em termos de complexidade, eu vou entrar nesse laço aqui n-1 vezes. Né? Ele vai de 1 até n-1, então são n-1 valores. E isso não está dentro do outro laço. Né? O resto do código é separado. Então eu tenho essa complexidade e eu vou ter a outra complexidade. Não é que é um laço dentro do outro. Aqui sim eu vou ter dois laços encadeados, né? Que são os n valores de início e até n-1
até n valores de fim. Então, esse primeiro trecho tinha complexidade O de n, né, para criar o vetor soma, e depois, para processar o nosso código, né, a gente vai ter algo na ordem de n ao quadrado, sendo que a gente faz uma única operação, né, n ao quadrado vezes. Então, a complexidade total desse nosso novo código ela é limitada a O de n ao quadrado. Então, a gente tinha uma solução O de n ao cubo, a gente, com programação dinâmica, já conseguimos reduzir isso para O de n ao quadrado, simplesmente não refazendo as somas dos trechos, né, ou não refazendo, calculando para cada um dos elementos quanto que dava a sua soma. Né? A gente usou o arranjo soma, que daí, com uma única operação, ele consegue saber a soma de qualquer subsequência dentro do nosso arranjo, né? De qualquer subsequência contínua dentro do nosso arranjo. Mas existe uma outra solução ainda mais eficiente. E a ideia dela é só manter dois valores memorizados. Né? A gente vai estar guardando, na verdade, como variáveis ali dentro do nosso código, dois valores específicos, sem precisar ter um arranjo auxiliar de respostas. Mas que valores, né? Como que a gente consegue fazer isso? Que valores são esses? O máximo encontrado até o momento e a soma da subsequência atual, da subsequência que está terminando no elemento atual. Então, para cada elemento do arranjo, ela verifica se a soma atual, mas este elemento, né, a lógica do código vai ser essa. Para cada elemento do arranjo, vou começar lá da posição 0 em diante, para cada elemento do arranjo eu verifico se a soma atual mais o elemento, né, atual, né, eu tinha uma soma até aquela posição, por exemplo, 10, soma 10, o elemento atual vale 5, 10 mais 5 é 15, ela é maior que o máximo? Se sim, eu atualizo o máximo até o momento, se não, eu só verifico, faço a seguinte verificação. Essa soma atual, que ficou 15 nesse exemplo que eu dei para vocês, é positiva? Se ela é positiva, eu guardo esse valor para continuar fazendo o processamento. Se ela virar negativa, eu igualo ela a zero. O que significa igualar a zero? Né? O valor que está na soma atual ele vai ser usado para ser concatenado, para ser somado com os próximos elementos. Só que se eu já tiver um valor negativo, ele não ajuda, não tem nenhuma sequência que se beneficia de um valor negativo, né? Totalmente negativo, né, de uma subsequência negativa, para ele ficar maior. Então ele ignora, começa do zero, a nova sequência começa do próximo elemento, por isso que é o zero, o que eu acumulei até o momento. Então a ideia é basicamente essa. Vai acumulando os valores até o momento, né, dos elementos anteriores, soma com o elemento atual. Se o valor resposta for maior do que a maior resposta que eu já achei, guarda isso na variável max, para eu ter, que por enquanto é a minha melhor resposta. E independente de ser maior ou não, eu verifico, né, se a soma atual é positiva, eu mantenho ela. Se a soma atual for negativa, eu zero ela, porque justamente ela não vai colaborar com os elementos posteriores. Né? Então, a ideia, vou começar a rodar a lógica desse algoritmo é a seguinte, né? Começa do primeiro, com i igual a zero, eu vou ter o atual, né? Vou colocar o i no atual, é 3, 3 é maior, né? Se eu comecei o max com 0, o 3 já vai ser maior que 0, já vai ser o atual. Quando eu for para o próximo elemento, para o 13, o que vai acontecer? Eu tinha 3, né, como atual, vou somar 13, então vai dar 16, e 16 por enquanto é maior que o max. Quando eu for para o próximo elemento, que é menos 10, o atual valia 16, com menos 10 vai dar 6, 6 não é maior do que o max, mas é maior que 0, então eu mantenho 6. E vou fazendo isso daqui assim por diante. 6 mais 14 é 20, 20 é maior que o max, daí, né, 20 menos 20 vai dar 0, não é maior do que o max, e assim por diante, vou fazer essa lógica até o final. Por que isso vai funcionar? Né? Isso vai funcionar né, só mantendo, né, obviamente, no meu laço de controle, eu vou te falar em que variável, em que valor que eu estou, né, do meu arranjo, mas só mantendo o atual e o max. A ideia dessa programação dinâmica é que justamente o atual está acumulando a maior subsequência que eu já achei até o momento, que vai poder envolver o elemento atual. Né? Então, é a maior subsequência que acaba no elemento anterior. E se não tiver nenhuma subsequência positiva que acabe no elemento anterior, eu zero esse valor justamente para recomeçar uma sequência a partir do elemento anterior. Com isso, eu já olhei, né, todas as sequências passadas e estou sempre que possível adicionando novos valores, o valor atual na subsequência, se ela for até o elemento atual. Se ela não for, né, se ela já virou negativa, eu zero, porque seria prejudicial para o valor da subsequência atual estar carregando coisas negativas aí que vieram dos elementos anteriores. Em termos de código, né, como que fica esse código? Né? Um código que fica realmente curto e elegante, né? Não precisa criar arranjo auxiliar, etc. Só mudou realmente a forma de ver o problema.
Ele vai ter o max, vai ter o atual, que nem a gente já usou, e o i, que vai ser a variável de controle do meu laço, e eu vou fazer o meu laço percorrer, né? Eu vou entrar dentro do meu laço para cada uma das posições válidas do arranjo. Então, de 0 até n-1, eu vou fazer o quê? Vou somar no atual o valor, né, na variável atual, o valor do elemento atual, do iésimo elemento. Se esse valor for maior do que o max, eu atualizo o max. Se ele, caso não seja, se ele for menor do que 0, eu atualizo o atual para 0. Nem precisava, né, ter colocado esse else aqui, mas se o valor é maior do que o max, e o max começou com 0, ele sempre vai ser, ele necessariamente vai ser maior que 0, então não vai precisar atualizar, fazer essa atualização aqui embaixo. Por isso eu coloquei um else if, mas nem precisava, podia só pôr um if, né, se o valor for negativo, eu vou sempre mudar ele para 0, né? Não tem como ele ser maior do que o max e ser negativo ao mesmo tempo, por isso que eu usei o else aqui. E no final eu retorno o max, que é o valor da subsequência de soma máxima. Né? As adições foram feitas aqui, né, nessa linha que está destacada em vermelho, e eu entro eu entro de 0 até n-1, né? Então eu entro nesse laço para todos os elementos do arranjo, ou seja, n vezes. Então esse algoritmo ele vai executar exatamente n operações de adição, né, que está aqui representado por essa adição junto com uma atribuição. E então esse algoritmo tem complexidade O de n. De fato, esse algoritmo é θ de n, né? Então, a gente, com programação dinâmica, a gente conseguiu pegar um problema que uma solução mais ingênua seria cúbica, a gente reduziu ela para quadrática, com uma solução, né, armazenando respostas parciais, mas pensando o problema de outra forma, que de certa forma está guardando as respostas, justamente na variável atual, né? O max guarda a melhor solução encontrada até o momento, mas o atual guarda a soma da subsequência até o momento, né? E daí com isso a gente vai adicionando o elemento atual nela, né, o iésimo elemento do arranjo nela. Então, com apenas mudando essa lógica, a gente conseguiu uma implementação ainda mais eficiente, que inclusive nem precisa ter um gasto extra de memória, no sentido de ter que criar um arranjo extra, etc. A gente não fez isso, a gente só precisou de algumas variáveis auxiliares aqui, né, no caso de 3 variáveis auxiliares, para resolver o nosso problema. Então, aqui a gente termina esse exemplo de programação dinâmica. Então, mais uma técnica, mais um paradigma, mais uma forma da gente resolver os nossos problemas, da gente implementar nossos algoritmos para resolver nossos problemas. De fato, dentro dessa disciplina, essa é a última forma, o último paradigma que a gente vai aprender. Agora, daqui em diante, a gente vai discutir diferentes problemas usando esses paradigmas que a gente já implementou.